Bom dia, querido amigo, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza, muito obrigada pela sua companhia em tantas meditações ao longo desses 2 anos e 5 meses, e com o objetivo de encontrar os detalhes minuciosos da Palavra de Deus e esses registros que enchem nossos corações de alegria. Eu desejo uma ótima reflexão e que Deus continue aquecendo e fortalecendo os nossos corações. A palavra hoje da nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 50 e 51, que nos diz assim: Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Como Jesus havia previsto poucas horas antes, todos o abandonaram. No capítulo 14, do versículo 27, ele vai dizer: No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. O relato da prisão de Jesus se encerra com esse comentário sobre um jovem anônimo. Não parece haver qualquer razão teológica para Marcos registrar esse incidente. A explicação mais antiga, a de que se trata de um detalhe autobiográfico, é tão válida quanto qualquer outra. Marcos é o único evangelista que relata esse episódio. É largamente aceito que o próprio Marcos era o jovem. Pela maioria dos comentários que eu pude ler, há um consenso nesse sentido, que na sua agitação em escapar, deixou sua capa na mão dos homens armados. O lençol não era uma peça de roupa comum, mas um pedaço de pano que ele pegara rapidamente para uma cobertura improvisada. Há um escritor, Erdmann, que comenta: provavelmente esse episódio pitoresco é acrescentado para mostrar até que ponto Jesus fora completamente abandonado nas horas de perigos e aflições. Ele certamente sabia o que realmente era sofrer sozinho. A paixão de Cristo desperta diferentes reações nas pessoas. Podemos perguntar: quais dessas reações aqui descritas se assemelham à nossa? Talvez tenhamos dentro de nós um lado fariseu, que se assusta com movimentos diferentes na devoção religiosa. Um lado povo, que simplesmente vai com a maioria. Um lado soldado, que só quer cumprir ordens e nelas gastar a sede de violência. Um lado discípulo, como nós estamos citando aqui, que todos o abandonaram, e esse fato pitoresco desse que, ao segui-lo enrolado neste lençol, ao ser abordado, ele foge nu, certamente deixando o lençol para trás, porque também estava temeroso, estava apavorado, com medo de perder a vida. Essa multiplicidade mostra várias faces que nosso pecado pode assumir quando se afasta da revelação de Jesus como Filho de Deus. Felizmente, é para pecadores como nós que Jesus foi até o final, nos amando, suportando, para realmente nos alcançar. Como ele disse em vários momentos, que os bons não precisam de médico, mas os doentes sim, os que falham sim, os que fracassam sim, os temerosos sim, e é dessa forma que nós temos sido alcançados até aqui. O abandono vergonhoso de Jesus por parte de todos os seus discípulos na hora da sua crucificação adverte a futuros crentes da urgência de vigiar e orar para não escapar da sua presença.
como eu li em Marcos capítulo 14, no 27 e 28, quando ele diz: no caminho, Jesus disse: todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. No primeiro momento, ele fala que será abandonado por todos, e em seguida ele diz que depois da ressurreição, ele vai encontrá-los lá na Galileia. O que realmente acontece, porque a palavra de Jesus se cumpre, e ele então perdoa os seus discípulos que falham, que fraquejam, e ele os restaura, os reintegra à missão de levar a palavra até os confins da terra, de tornar o reino de Deus uma realidade, e nós vamos encontrar aqui uma palavra preciosa que, apesar das predições de fracasso, como realmente aconteceram, o discurso incluiu incentivo e esperança, pois depois de ressuscitar, Jesus encontrou os seus discípulos na Galileia, onde foram perdoados e restaurados. Eu não sei como você tem vivido o Evangelho, não sei se você desistiu da caminhada, você está entre os desigrejados, os que deixaram para trás a sua comunidade de fé. Mas se você está me ouvindo nesse momento e você está entre os que ficaram para trás, entre os que não conseguiram mais voltar à comunhão da igreja, ou porque você falhou, como esse aí que falhou quando estava seguindo Jesus, enrolado nesse lençol, e alguém pega o lençol, um dos soldados pegaram o lençol dele e ele fugiu nu, mostrando um lado pitoresco de tantos momentos na vida dos discípulos que fugiram. Nós sabemos que Judas o traiu, que Pedro o negou. Depois vamos encontrar Tomé duvidando. Temos esse anônimo aqui, que possivelmente é o Marcos, que foge nu. Então nós temos todos esses que falharam e todos nós que temos falhado também. E eu queria animar, encorajar o seu coração a voltar a congregar, a voltar a sentir a alegria de estar na casa do Senhor, de perdoar o que quer que tenha te acontecido e de você poder perseverar até a volta de Jesus. Nós somos pessoas falhas, nossas igrejas são falhas, elas vão continuar falhando porque é feita de pessoas, mas o objetivo maior, que é nos mantermos ligados, unidos e juntos nessa missão de levar o Evangelho até os confins da terra e de aguardar a volta de Jesus, permanece a mesma. Onde quer que você esteja nesse momento, é hora de voltar, é hora de recomeçar, é hora de voltar a sentir a alegria do primeiro amor. Eu queria deixar essa reflexão para o seu coração, para os nossos corações, e deixar aqui o exemplo desse discípulo anônimo que foge nu porque está apavorado, abandonou Jesus, mas que Jesus depois o perdoou e o restaurou, o reintegrou. E se foi realmente João Marcos, ele vai aparecer como discípulo, um homem que vai ajudar e abençoar Paulo a plantar o Evangelho em muitas igrejas. E eu sei que onde quer que você esteja, nós podemos sim nos unirmos, nos encorajarmos mutuamente e voltarmos ao primeiro amor. É o objetivo e é a lição da reflexão de hoje. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Receba um grande abraço da pastora Betinha nesse momento. Amém.